Olá pessoal, tudo bem? Pessoal pediu, a gente vai comentar as questões da banca Nosso Rumo, da prova de Suzano, né? Nós já fizemos aqui os comentários da parte de legislação e pedagógico, e eu já falo que não sou da área de português, mas vou aqui passar para vocês o gabarito e comentar, né? Matemática eu só vou comentar aqui, só vou dar o gabarito, e claro, as pessoas que vão fazer prova do Nosso Rumo, aí da banca Nosso Rumo, poderão aí pausar o vídeo e ver as questões, né? É uma forma das pessoas acessarem. Muita gente pergunta, disponibiliza no link a prova. Existem algumas questões que a gente não pode fazer isso, né? Então, por conta disso, se alguém tiver interesse, pode me mandar um e-mail, que aí a gente entre em contato, tá bom? Bom, vamos lá. Então, vamos comentar aqui, né, a prova da banca Nosso Rumo, de português, e eles colocaram aqui um texto, né? Então, interpretação de texto. Começaram aqui com um texto para responder duas questões, a 16, né? 3, na verdade, a 16, a 17 e a 18. Jovens não querem ser professores. Eu sempre recomendo, gente, antes de responder a interpretação de texto, você olhar as perguntas, né? Então, por exemplo, a primeira pergunta é incorreto afirmar que. Então, olha a primeira pergunta, tá? Leia a primeira pergunta, depois você lê o texto, porque aí você já vai ler o texto sabendo o que vai ser perguntado, tá? Eu vou aqui ler o texto primeiro, tá? Só por uma questão didática. As causas desse desestímulo, bem como as dificuldades da carreira docente, são abordadas em 3 estudos. Documento Planejamento da Força de Trabalho Docente revela que a carreira do professor ainda é pouco atrativa para os jovens, especialmente por estereótipos. Tem uma pergunta sobre isso, né? De professor herói que precisa salvar a educação sozinho, sem ajuda, e de que a profissão é sofrida, além de afirmarem que educador ganha pouco. O material também aponta a urgência de se pensar em um sistema nacional de educação integrado para melhor planejar a oferta e demanda de professores nacionalmente, coordenando esferas federal, estaduais e municipais. Segue o texto aqui. O lugar onde os jovens moram pode influenciar a escolha da profissão, considerando a realidade da carreira em cada região. Jovens do Ceará, por exemplo, têm mais predisposição para escolher a docência, 15%, em contraste com isso do Espírito Santo, 0%. Recém-lançado, o documento é do Instituto Península e sistematiza o resultado de 3 estudos inéditos, sendo que um deles foi realizado em parceria com pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Não basta apenas formar mais professores, é preciso planejar a distribuição deles no mercado de trabalho. Isso significa pensar verdadeiramente em quem escolhe entrar na carreira docente, bem como na sua formação continuada, porque esses fatores essenciais impactam o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos. Além disso, reter e alocar corretamente esses profissionais é muito importante, e para isso a profissão precisa ser competitiva em relação às outras, acredita Heloísa Morel, diretora executiva do Instituto Península. Seguindo, desgastante. O estudo encontrou desafios de como adequar a formação para a disciplina que o professor leciona, o que significa que ele dá aulas em mais de uma disciplina em todas as etapas de ensino, o que não é uma novidade, mas é um indicativo de que mudanças precisam acontecer. Um professor formado em física, por exemplo, acaba lecionando matemática, pois é uma disciplina de exatas, exemplifica Heloísa. As áreas de conhecimento com mais dificuldades de distribuição dos docentes são Química, Sociologia, Educação Física, Artes e Filosofia. Nesse cenário, Sudeste e Sul possuem melhor adequação do que as regiões Norte e Nordeste. Uma das conclusões do estudo é que pode faltar professor qualificado no Brasil, ou seja, preparado para a disciplina que leciona. Portanto, é urgente criar espaços de discussão e planejamento da força de trabalho docente
para definir acordos para atrair mais jovens para a carreira e para reter profissionais, sem esquecer, é claro, do desenvolvimento profissional contínuo desse professor, diz a diretora adaptada de revista educação.com.br 2022, né? Essa reportagem interessante que tem uma série de reflexões aí sobre a carreira de professor. A primeira pergunta: de acordo com o texto, é incorreto afirmar que. Por isso que é importante você ler a pergunta, porque você já vai no texto com o olhar de procurar aquilo que tem, né, como questão. Os jovens não têm atração pela carreira da docência pelo desgaste físico, mental, além do baixo salário? Isso está correto, está no texto, né? Regiões como Sul e Sudeste apresentam melhor distribuição de disciplinas entre os professores quando comparadas ao Nordeste e Norte? Sim, está correto, está no texto. Um dos maiores pesos que os professores carregam é o de ser o salvador da educação no país e por isso os jovens não se interessam em lecionar? Está no texto também, né? Tá dessa forma. D. Os professores no geral dão aula nas disciplinas em que são formados, mas poucos escolhem formações como as de arte, química, sociologia, educação e física? Não, né? Isso aqui está falando o contrário no texto, que os professores às vezes dão aulas em outras disciplinas que não aquelas que eles foram formados, portanto, gabarito, letra D de dado. Um dos desafios encontrados no estudo realizado está relacionado a adequar corretamente a formação específica do professor às matérias em que ele realmente leciona, né? O que aqui é o contrário do que está falando na D, né? Portanto, gabarito, letra D, porque estávamos procurando a incorreta, tá? Número 17, assinale a alternativa cuja pontuação alterada não causou prejuízo gramatical ou sentido à sentença retirada do texto, né? Então, houve aí uma alteração de pontuação e ela não causou prejuízo gramatical, tá? Uma das conclusões do estudo é que pode faltar professor qualificado no Brasil, ou seja, preparado para a disciplina que leciona. B. Além disso, né, entre aspas aqui, reter e alocar corretamente esses profissionais é muito importante e, para isso, a profissão precisa ser competitiva em relação às outras, né? Portanto, é urgente criar espaço de discussão e planejamento da força de trabalho docente para definir acordos para atrair mais jovens para a carreira e para reter profissionais. Tem uma vírgula aqui, né? O lugar onde os jovens moram também pode, vírgula, influenciar a escolha da profissão, vírgula, né? Considerando a realidade da carreira em cada região. E documento, planejamento da força de trabalho docente revela que a carreira do professor ainda, né, entre vírgulas, é pouco atrativa para os jovens. Portanto, a que não causou prejuízo gramatical aqui, né, na sentença, é a letra B, tá? A letra B permanece com o mesmo sentido. Se você reparar nas outras letras, algumas alterações aí, colocação de vírgulas principalmente, né? Quando coloca a frase entre vírgulas, que aí dá um sentido explicativo, dá um outro sentido, pode mudar aí, né? A sentença no sentido gramatical, tem diferenças tanto na A, na C, na D e na E, tá? E, portanto, o gabarito é letra B de bola, porque as mudanças aqui realmente não causaram alterações gramaticais. Número 18, assinale a alternativa, aqui é letra B de bola, tá? B de bola, né? 18, assinale a alternativa que apresenta um antônimo da palavra estereótipo em destaque no texto. Então, antônimo é aquilo que é o contrário, né? Então, o que é um estereótipo? É uma forma que as pessoas generalizam alguma coisa, né? Então, a gente tem vários estereótipos aí, alguns preconceituosos, né? Sobre portugueses, né? Os portugueses são burros, né? Tem esses
estereótipos, o carioca é folgado, né? O baiano é preguiçoso, todos preconceituosos, né? Estereótipos. E esse estereótipo do professor, que o professor é uma missão, é o salvador da pátria, né? É uma profissão sofrida. Então, tudo isso é estereótipo, né? O estereótipo, e aqui está perguntando o antônimo, o contrário, né? Então, o estereótipo a gente pode encarar como um rótulo, né? Como uma forma padrão, né? Um modelo, não é antônimo, tá? Agora, o original, sim, é o antônimo de estereótipo, né? Então, o original. Então, aqui letra D de dado, porque estamos falando daquilo que é contrário, né? E o original é o contrário do estereótipo, porque o estereótipo é uma figura imaginária, assim, né? Que as pessoas criam, elas pegam algumas características de alguns fatores e criam ali um estereótipo. Portanto, aqui seria letra D de dado original. Na sentença, tem o coração amargo, negro e frio. Olha só, hein? Ocorre a seguinte figura de linguagem, né? É um eufemismo, né? É uma hipérbole, é uma catacrese, é uma sinestesia ou é uma ironia, né? Não é uma ironia, né? Não. Eu gosto muito de usar, por exemplo, hipérbole, né? Eu falo assim que eu falo assim, nossa, essa prova tem mais de 1 milhão de questões, né? Exagera as coisas, né? Então, não é hipérbole também. Aqui estamos falando da letra D, sinestesia, tem um coração amargo, negro e frio, né? Dando essas características aí ao coração, né? Amargo, negro e frio. Portanto, estamos falando de sinestesia. É 19, letra D de dado, tá? 20. Aí, claro, gente, é importante, você fez a prova, que eu falei, eu não sou especialista de português, né? Você fez a prova, procure aí um site de português que explique cada uma dessas aqui, né? Para você entender, para você ir acumulando conhecimento e se preparando para outras provas, tá? Eu só estou mostrando aqui, a minha ideia é mostrar para vocês como que é a prova de português. Não tem a pretensão aqui de fazer explicações profundas, que nem aqui nessa, sobre pontuação e tal, né? Mas sempre tem algumas dicas, né? Coisa entre vírgulas, textos explicativos e tal, você tem que ir acumulando isso aí, tá? A 20, assinale a alternativa que apresenta o uso correto da crase, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Por exemplo, questões de crase são muito comuns nos concursos. Então você tem que aprender, né, minimamente aí algumas coisas sobre crase. Ó, a letra A, ofendeu a mim, né? Ó, a mim, não tem crase aqui, né? Antes de... eu sempre esqueço o pronome aqui, né? Mim, quando desmereceu minha amiga. Você não coloca crase antes de mim, né? Então, aqui já não é. Arrumou a casa às pressas, pois seus pais já estavam chegando, né? Crase, plural, ó, tá certinho aqui, né? As, né? Então, precisa aqui de crase realmente, né? Às pressas. Então, letra B, parece ser a letra B. Vamos confirmar aqui, né? Somos todos gratos a ela, ó, pronome pessoal, não tem crase, né? Nossa professora, tão querida, a ela, não tem crase, né? Gostaria de uma pizza meio a meio, também não tem crase nessas expressões, expressão palavras repetidas e também aqui palavra masculina, a meio, né? Não tem crase. E a todos, né? Ó, também palavra masculina aqui, os presentes desejamos uma boa estadia, não tem crase, portanto, realmente é letra B de bola. Mas você tem que aprender as regras da crase, né? Crase sempre cai, gente, é uma questão que você tem que acertar, né? 21. Assinale a alternativa correta acerca da colocação pronominal, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Então, vamos lá, na número 21, né?
Colocação normal. Em tratando-se de amor, eu entendo. Naquele país fala-se francês. Não faça-me perder as estribeiras. Fizeram, né? Fizeram-me chegar cedo, mas não estão aqui ainda. Lhe abraçaria agora, mas estou longe, né? Então aqui, por exemplo, começa, já vamos eliminar ali, né? Aqui, ó, não, né? Começando aqui com lhe abraçaria a frase, não pode, né? Em tratando-se de amor, né? Aqui, em se tratando de amor, eu entendo. Naquele país se fala francês, né? Não fala-se francês. Não faça-me, não é palavra atrativa, né? Então, não me faça perder as estribeiras. Palavras negativas são atrativas aqui dos pronomes aqui, né? Então, não faça-me, não. É não me faça. E aqui tá certo. Fizeram-me chegar cedo, né? Não é me fizeram, né? Fizeram-me chegar cedo, mas não estão aqui ainda. Então, são regrinhas que você tem que aprender, né? Por exemplo, a regrinha das palavras atrativas é importante, né? Você dá uma olhada lá, tem vários sites aí que falam disso, palavras atrativas, né? Do se, dos pronomes, tá? Então, 21, letra D de dado, né? D de dado. A 22, assinale a alternativa que apresenta a ortografia correta, né? As bancas têm usado muito isso, principalmente depois das mudanças aí na língua portuguesa, né? A norma padrão da língua portuguesa. A, antissocial. B, contraproposta. C, contra-ataque. D, pré-determinado, né? E E, dia a dia. Então, qual é a alternativa correta aqui? A norma padrão, que a palavra está certa, é contra-ataque, né? Pré-determinado aqui está errado, dia a dia sim, também não, antissocial aqui também, contraproposta também, portanto, letra C, né? Contra-ataque. Assinale a alternativa que apresenta a acentuação correta, outra que vem caindo bastante, né? Acentuação correta aí das palavras de acordo com a norma padrão. Bilis, né? Tem acento heróico, córtex, barbárie e constituinte, né? Então, qual que é a correta aqui? É letra D, né? Barbárie, né? Não tem mais o acento aqui do heróico. Bilis, córtex também, constituinte não tem acento. Portanto, letra D de dado. E aí? Leia a tirinha abaixo dos pinuts para responder as questões 24 e 25. Resolvi dar início a um programa sério de disciplina. Vou comer direito, dormir direito e fazer exercícios direito. E depois? Você tem razão, deixa para lá, né? Então, considerando o contexto da tirinha, são palavras pertencentes à mesma classe de palavras de exercícios em destaque no segundo quadrinho, exceto razão, programa, disciplina, início e depois. Qual que está na mesma classe de palavras, né? E aí a classe de palavras de exercícios. Qual que é, exceto aqui na número 24? Depois, né? A palavra depois, letra E, né? Exercícios está na mesma classe de palavra de razão, programa, disciplina, início, mas não da de depois aqui, exceto depois, tá? Então, aí você tem que estudar a classe de palavras, né? Substantivos, adjetivos, tudo isso é importante você estudar, saber o que são substantivos, né? Saber o que são adjetivos, advérbios, certo? Pronomes, enfim, né? Para você não errar esse tipo de questão, aqui é depois, não está na mesma classe de palavras. E resolvi dar início a um programa sério de exercício, o verbo resolver está conjugado no, e aí sempre importante essas questões de verbo, né? Então, é presente do subjuntivo, é pretérito perfeito do indicativo,
Pretérito imperfeito do subjuntivo é pretérito mais que perfeito do indicativo, é futuro imperfeito do subjuntivo. E aí tem os finais de palavra que dão várias dicas, né, para você identificar palavras, né? Ava, andava, o que é esse verbo? Cantava, né? Então tem vários para você pensar aí o que é cada classe de palavra. Os finais dão muitos indicativos aí. Neste caso aqui nós estamos falando de pretérito perfeito do indicativo, né? Eu resolvi dar início, né, a um programa sério de exercícios. Não é presente, né? Não é pretérito imperfeito, né? Eu até brinquei aqui, né, de algumas terminações que indicam isso, nem mais que perfeito, nem futuro, né? Então, portanto, é pretérito perfeito do indicativo, tá? Pretérito perfeito. Resolvi dar início. Bom, aí em matemática, né, tem aqui algumas questões, ó, caiu uma equaçãozinha aqui, né, para você resolver, assinale a alternativa que apresenta as raízes da equação abaixo. Eu só vou dar os resultados aqui, quem quiser tem a fazer em casa aí, né, aqui no caso é letra E, na 26, tá? Na 27, né, uma questão também bastante comum aí em prova, que é um produto passou a custar R$ 563,30 após ser aplicado um desconto de 14% em seu valor original. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o valor antes do desconto, né? 632, 500, 600, aí você tem que fazer as contas aqui para identificar qual é o valor, e aqui no caso é 655, letra D, né? Então, tem gente que vai fazendo uma por uma até achar, né? Mas assim, dá para fazer tranquilo essa questão. Você precisa conhecer porcentagem, enfim, é uma questão mais tranquila, né? Assinale a alternativa que apresenta o y no sistema de equação abaixo, tá? Então aqui você calcular o y, né? Você tem duas equações aqui e você tem que achar o y, você tem essa informação, e aí você precisa saber trabalhar com essa questão das equações aí também, uma questão que aparece bastante também aqui, é letra B de bola, 657. Aqui, né, aquela progressão geométrica, o sétimo termo, que existe uma fórmula para você fazer isso, né? Aqui é letra A, 26.973, tá o gabarito, e no C, né, aplicação de juros simples, ó, 3% ao ano após 8 meses, também tem uma fórmula para você fazer isso, numa aplicação de 5.677,30, aqui gabarito, letra C, 1.362, né, o valor de juros, um regime de juros simples, não é juro composto, tá? É juros simples, portanto, letra C, né? Aí você tem alguns indicadores, né, gente? Ó, não é letra D, né? Por quê? Não vai render mais do que a aplicação, o 3% ao mês, né? Então, né, aqui você já eliminaria uma de cara. Também não seria tão pouco quanto 136, pois estamos falando de 3% de 5 mil. Você pensar só, fazendo uma conta aqui de cabeça, 5 mil reais, 1%, né, você já vai ver que vai dar mais do que 136 reais, né? Então essas duas você de cara já eliminaria. Então às vezes matemática você também tem que trabalhar com eliminação, né? Não consigo, tal, não sei calcular, mas é importante você aprender. Tá bom, gente? Então aqui a minha intenção dessa aula não é dar aula de português nem matemática. Opa, o quadro sumiu aqui. É apenas mostrar para vocês as questões, né? Para vocês terem aí, pode pausar o vídeo, pode copiar a questão, resolver, para vocês entenderem aí como que é a prova, estilo da prova da banca Nosso Rumo, tá bom? Grande abraço, até um próximo vídeo.